até quando a igreja se reuniu em Jerusalém, e os primeiros dias que eles receberam o Espírito Santo, eles ficaram só em Jerusalém, porque eles achavam que era só para eles, eles achavam que a promessa era só para eles, e que o governo de Cristo seria simplesmente um governo visível e terreno. Era isso que eles aguardavam. Não se preocupavam em testemunhar a fé. Como eu disse, mesmo quando receberam o Espírito Santo lá em Atos 2, eles ficaram ainda um bom tempo presos em Jerusalém. Atos 2, Atos 3, Atos 4, Atos 5, Atos 6, Atos 7, morreu Estevão, começou a perseguição. Atos 8, está todo mundo saindo pregar o Evangelho, porque até então eles estavam tendo o Evangelho como algo só para eles, como a fé somente para eles. Então chega a perseguição, eles então vão entender que aquele Espírito Santo que eles receberam, aquela fé que eles estavam desenvolvendo, aquele poder que eles tinham, não era somente para eles, mas era também para eles levarem aos quatro cantos da terra, na Judéia, na Samaria e por todos os confins da terra. É o dever da igreja, é levar a fé, transmitir a fé. Em meio às perseguições, em meio às lutas, em meio às batalhas, sempre vão existir as setas malignas, para tentar fazer a gente retroceder. Aquela igreja era uma igreja que estava em luta, que estava em perseguição. Quando estamos em lutas, quando estamos em batalhas, quando estamos em aflição, nós estamos, de uma certa forma, frágeis, vulneráveis, e é nesse momento que o inimigo se aproveita para tentar confundir a nossa fé, para tentar confundir o nosso entendimento. E naquela igreja começava a surgir algumas perguntas, alguns questionamentos. Será que esse Cristo que eles pregam é verdadeiro? Será que não seria melhor a gente voltar para a lei, para os sacrifícios que a gente apresentava? No entanto, que o autor desta carta, ele vai bater muito na tecla da supremacia de Cristo em relação à lei, em relação a Moisés, em relação aos anjos, em relação aos sacrifícios, em relação ao sacerdócio levítico, enfim, porque haviam estas dúvidas, esses questionamentos. Alguns, ao olhar para a antiga crença que eles tinham no judaísmo, comparando agora com o Evangelho, eles se perguntavam: não seria mais fácil viver por vista? Pois assim era a fé judaica, baseada nos ritos, baseada na cerimônia. E eu te pergunto, qual é mais fácil ou qual é o mais difícil? Caminhar pela fé ou caminhar pela vista? Qual é o mais fácil? Eles vinham de uma crença que os guiava pela vista, pelos sacrifícios. Tinha que fazer um sacrifício, tinha que demonstrar o sacrifício, tinha que derramar o sangue do cordeirinho, tinha que fazer tudo para ser visto pelos homens. A ordem incorreta das obras, a ordem incorreta da manifestação da obra da fé na nossa vida. Então eles começaram a desfalecer na crença deles, porque parecia que a crença no invisível, a crença no sobrenatural, a crença de uma fé que não era por vista, mas pela fé, deixou de fazer sentido para aquela igreja, para aqueles irmãos, porque as provações eram árduas. Então o autor aos Hebreus vai escrever o capítulo 11 e vai explicar a natureza da fé. Dos versículos 1 ao 3, ele vai mostrar, ele vai dizer o que é a fé. Ora, pois, a fé é o fundamento das coisas que se espera, aquilo que se aguarda, é a prova das coisas que ainda não se veem. Os antigos já alcançaram testemunho, e pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus,